Robson René dos Santos, casado há 21 anos com Claudete Ferreira dos Santos. Tem 2 filhos, Nicolas Eliel, é Nicolas mesmo, né? E Sofia Lauana. Pastor da Primeira Igreja Batista de Moreira César. É formado em Engenharia Mecânica com pós-graduação em Administração de Empresas. Robson René dos Santos é bacharel em Teologia, em Filosofia e graduado em Psicanálise e Logoterapia. Neste momento, o cerimonial concede a palavra ao orador oficial desta sessão solene, o mestre Robson René dos Santos. Ilustríssimo senhor presidente, boa tarde, secretárias, em nome dos quais cumprimento toda a mesa, educadores homenageados, educadores presentes, gestores, familiares, alunos. Nossa tarde tem a beleza das crianças conosco também, que sempre enriquece, o nosso vereador e demais autoridades presentes. Que momento rico! Eu pensava em falar algo, trouxe algo preparado, mas deixei ali, sob o impacto do que vi, a recepção, o grupo de hip hop, que só ali nos momentos preliminares já iluminaram nossos corações de maneira tão especial e faz com que essa tarde de homenagens, de reconhecimentos, seja também uma tarde de incentivos. Permita-me contar para você uma passagem muito breve da minha vida na década de 80, Pode até parecer um começo daquele episódio de Todo Mundo Odeia o Cris, né? Guaianazes, 1986, mas foi exatamente nesse ano que aconteceu um evento, era uma tarde fria do mês de junho, e nós estávamos ali, as mães se entreolhando, e naquele momento sabíamos que as coisas não ficariam fáceis para nós. Em instantes a diretora abriria a sala, nos receberia, e faltava um dos amigos. O Ricardo era conhecido por nós como o bichinho da goiaba. Naquele tempo a questão do bullying era mais amena do que hoje. E um pouco antes da reunião começar, chegou o Ricardo, chegou o bichinho da goiaba com o seu pai. Um homem com a pele queimada pelo sol, semblante fechado, bastante bravo. Adentra a reunião e quando a dona Valquíria, a diretora, como alguma das senhoras aqui, dos senhores também, começa a falar sobre a pauta do dia, logo nas frases iniciais ela é interrompida pelo pai do Ricardo. O pai do Ricardo olhou bravo para ela e disse assim: olha aqui, preciso falar uma coisa para a senhora, eu faltei no serviço para vir nessa reunião. Vocês da escola só chama nós aqui para pedir prenda e agora que os meninos deram trabalho. Naquele ano, quando nós levávamos as prendas para a festa junina, a ideia sensacional que o pessoal da turma do fundão que eu integrava teve foi de beber o vinho da festa junina, e tudo a garotada ficou ruim e a diretora teve que chamar os pais. E a gente que estava com muito medo de apanhar, de ser repreendido, de todo o desdobramento que aquele evento traria, vimos a situação mudar. O pai do bichinho da goiaba, que de início parecia algoz, de início parecia aquele que ia puxar a fila da repreensão e todas as consequências da nossa escolha, foi justamente quem fez virar o jogo e falou para a diretora assim: vocês que são culpados, vocês não têm juízo, vocês só chamam a gente aqui para pedir coisas e vocês não sabem nem o que vocês pedem para essa festa. Nós estamos no ano de 1986, de lá para cá muitas coisas mudaram, de lá para cá nós nos humanizamos mais, valorizamos a inclusão, o respeito. Saímos de um regime que respeitava apenas títulos e fardas por imposição para uma reflexão que sabia o poder de estarmos juntos. E nós, então, que víamos naquele tempo uma guerra entre direção, professores e alunos, e pais também, que às vezes ainda temos resquícios dessa guerra, vivemos um tempo de maior harmonia e por isso maior produtividade, maior alegria, um tempo de paz. Mas sempre falar de paz, temos que falar da paz em contraste, e a paz contrasta com a guerra. No cenário de guerra, é quando descobre-se valores, preciosidades, é onde se identificam princípios, é onde a ética se destaca.
Pelo menos duas situações fizeram que, num contexto de guerra, brotasse algo muito especial no campo da educação. No pós-guerra, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial na Itália, Reggio Emília, um condado italiano, teve um levantar dos pais, dizendo: vamos reconstruir a nossa Itália, vamos reconstruir a partir do ensino das crianças, a partir dos pequeninos, com maior participação, maior envolvimento, numa escola em que o aprendizado tenha esses pilares: a descoberta, o ambiente, a sala de aula como terceiro professor, os pais registrando a evolução, interagindo, sendo parceiro dos professores. Reggio Emília, então, trouxe e traz ainda, mais de 130 países são inspirados neste método pedagógico. A grandeza trouxe o desafio à humildade da situação de que as crianças precisam ser inclusas no processo educacional, que os portadores de necessidades especiais precisam ser inclusos, que todos nós temos sim muito a ensinar, mas temos muito mais a aprender. Num contexto de guerra, foi-se observado então esse despertar pedagógico tão significativo e que pode ser exemplo para todos nós. Também no contexto de guerra, agora não institucionalmente, mas falando da descoberta de sentimentos e de emoções, um psiquiatra chamado Viktor Frankl conseguiu sobreviver aos campos de concentração. E sobrevivendo nos campos de concentração, fortaleceu a sua linha terapêutica chamada logoterapia. Nessa linha terapêutica, o sentido foi destacado como um valor primordial. Ter uma razão de ser, ter uma lógica, ter um propósito, ajudava os prisioneiros do campo de concentração, que não eram condenados à morte, mas só ao trabalho forçado, a enfrentarem mais um dia, encontrar coragem, ter sentido na vida. E aí eu faço a soma, tentando aproveitar bem esse tempo que tão bondosamente é concedido pelo comitê, ao qual eu agradeço, para celebrar com esse município que me recebeu tão bem há 6 anos atrás, para dizer que eu me alegro em olhar os índices do IDEB e ver em quantos números nacionais dos anos iniciais estão aí pontuados em 5,5, enquanto o índice do nosso estado é 6,2, o índice de Pindamonhangaba é 6,5, excedendo, portanto, tanto os números, as médias nacionais, como a média estadual, mostrando a excelência do ensino desenvolvido por essa secretaria, pelos professores aqui presentes, os gestores que com empenho, com dedicação, aos representantes também do Poder Legislativo, que com empenho fazem com que a nossa cidade se destaque. Eu preciso dizer para você, nós continuamos em guerra, porque nós não estamos nos comparando com quem está em posições de destaque, de excelência. É claro que nossos números são positivos, mas temos outras experiências, outros países, outros referenciais, até mesmo na América do Sul, que excedem. Então nós temos que enfrentar essa guerra. Enfrentar essa guerra como quem se importa, e é tão bom encontrar vocês nesta tarde, pessoas que se importam com a educação, se importam com o desenvolvimento humano, se importam com seus colegas para que tenham boas condições de trabalho no ambiente em que frequentam, se importam com a nossa sociedade, se importam com o nosso futuro. Está reunidos aqui nesta tarde gente que se importa. É gente que está nesta guerra vendo coisas boas brotarem e dizendo que nós continuaremos nos importando. Como cantaram os Racionais MC, nos cenários mais negativos, até no lixão nasce flor. Gente que se importa, que faz com que as situações adversas
se revertam em nosso favor. Gente que se importa, que olha para aqueles que são desprezados pela sociedade. E o nosso mestre de cerimônia fez a correção, porque eu não sou da área de educação de crianças, não da pedagogia, mas a minha atividade acaba esbarrando na andragogia. A gente se importa com os pequeninos, a gente se importa com os idosos que a sociedade despreza, a gente se importa e por isso a gente ensina, a gente se importa e por isso com humildade a gente quer aprender. O meu chamado nesta oportunidade, nesta tarde, é um chamado para que juntos continuemos nos importando, educando com amor, envolvendo todos os participantes, todos aqueles que compõem essa riqueza que é a formação de uma cidade e, consequentemente, a formação de um país. Nós nos importamos como família, nos importamos como igreja, nos importamos como educadores, continuemos a nos importar. Se citei um cantor, um grupo popular, cito também um cantor que numa linguagem bastante simples, bastante talvez até mesmo suburbana, disse: tudo que nós tem é nós. Vamos nos juntar, vamos nos unir e juntos vamos assistir esses índices que são positivos ficarem mais positivos ainda. Juntos vamos assistir um tempo especial em que nossas histórias são marcadas e que nós temos o privilégio de marcar as histórias de pessoas. Reggio Emília mostrou uma nação sendo construída a partir da participação. Viktor Frankl mostrou que a gente constrói melhor quando a gente encontra sentido, e esse sentido vem nos servir, no se entregar ao próximo. O sentido da minha vida está naquilo que acontece no outro. Eu termino a minha fala citando um texto milenar, quando o autor disse: ensina ao menino o caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não se apartará dele. Uma boa tradução do hebraico apontaria para a compreensão de que não é indicativa, ensine o caminho, é ensine no caminho, enquanto juntos nós trafegamos, enquanto juntos nós fazemos o percurso. Familiares, professores, representantes do poder público, vamos juntos no caminho ensinar os meninos, e eles nunca se apartarão e serão marcados pela história. Parabéns ao comitê, parabéns a todos que apoiam o comitê, parabéns aos homenageados que tornam verdade essa inclusão e esse caminhar frutífero que nós temos a oportunidade de celebrar nessa oportunidade. Que Deus nos abençoe.